Olá, amigos da Rádio Vibe Mundial, tudo bem com você? Como é que está por aí? Vamos começar mais essa semana, não é mesmo? Essa semana que seja uma semana abençoada para todos aqui no ritmo da Vibe Mundial 95.7 FM. Então vamos lá, vamos falar sobre um tema importante que é a nossa jornada evolutiva, né? A nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Então vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre várias questões, né? O que impede a nossa jornada evolutiva e o que acontece também quando nós vamos mergulhando nessa jornada evolutiva, viu? Quais são as barreiras? Então, se você não me segue nas redes sociais, lá no YouTube, eu estou como Leonardo Alves 574 e no YouTube estou como Leo Alves _Las. Então, vamos lá falar sobre isso. Isso é um tema bem interessante que nos chama bastante atenção, né? E é importante que a gente esclareça alguns pontos, porque quando nós começamos a nos desenvolver, seja a pessoa, ela está ali no seu momento de começar a compreender o que exatamente ela precisa fazer, né? Seja uma jornada evolutiva que seja de uma perspectiva espiritual ou até mesmo a pessoa a pessoa com ela mesma, né? Então, tudo isso faz com que a pessoa ela tenha algumas mudanças, né? Porque quando nós começamos a nos desenvolver e também a nossa alma, a nossa essência, ela pede alguns processos de desenvolvimento, né? Por qual motivo? Porque diante a isso é como se a gente tivesse um tempo para começar essa jornada. Algumas pessoas, por consciência própria, já começam a se desenvolver, começam a fazer a coisa acontecer, e outras pessoas têm aquele empurrãozinho da vida, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa ela está nesse processo de desenvolvimento, alguns fenômenos podem começar a acontecer, né? É sinal, a partir desses fenômenos que eu vou falar logo mais, é sinal que a pessoa precisa dar atenção para essa jornada evolutiva. E essa jornada evolutiva, ela também passa pelo desenvolvimento da nossa espiritualidade, independente da crença que a pessoa tenha, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, começam a desenvolver uma certa dificuldade de ambientes com maior quantidade de gente, né? Ou começam a sentir muito mais a energia das pessoas, né? Começa a perceber assim, puxa, esse ambiente aqui não tá legal, não estou me sentindo bem. Ou uma determinada pessoa que vem falar, você fala, puxa, essa pessoa não está com a energia legal. Então, a pessoa começa a sua jornada evolutiva, ela começa a desenvolver uma certa capacidade de sensibilidade. Ou seja, a pessoa ela vai ficando mais sensível à percepção de questões mais sutis. Bem como também pode acontecer dessa jornada ela acontecer de uma maneira tão espontânea que simplesmente num determinado desafio a pessoa ela ajusta essa perspectiva de uma maneira mais equilibrada, no sentido de que naturalmente a coisa vai acontecendo. E tem também aquelas pessoas que são impactadas por algum processo, por alguma experiência que fala assim, puxa, nessa experiência aqui eu cheguei até passar mal, né? Pode ser numa apresentação, pode ser numa reunião entre amigos, a pessoa chega até a passar mal, ou seja, porque está mais sensível frente a toda essa dinâmica. Então, o que nós vamos perceber? Que diante a tudo isso, existe uma série de questões, né, que quando nós estamos nesse processo de desenvolvimento, existe uma parte dentro de nós que diz assim, olha,
é como se existisse uma fala, né? Essa fala, ela diz mais ou menos assim: olha, nós vamos precisar abandonar alguns hábitos. E dentro desses hábitos, eles podem ser hábitos objetivos, né, da nossa vida, comportamentais, e podem ser hábitos que estão relacionados a uma, a um padrão de ideia ou de comportamento mental, né? Então, quando a pessoa ela olha para essa situação, né? Essa voz interior fala assim: olha, nós precisamos abandonar alguns hábitos, nós precisamos rever, se modificar. A pessoa ela vai gerando uma sensação e uma vontade que vem de dentro para fora de mudança desses hábitos, né? De questões habituais que vão se desenvolvendo. Quando isso acontece, né, isso não passa não inicia através de um pensamento. Isso é muito importante de dizer. Isso não inicia através de um pensamento, e seguramente você já pode estar vivenciando algo desse tipo. Ou se lembrar de quando isso começou a acontecer na sua vida. Isso vem de dentro para fora, ou seja, vem da sensação para a sua percepção. Ok? Então, isso pode vir tanto da sua sensação quanto também das suas intuições, né? Isso está nesse campo de percepção, ou seja, a sua sensação começa a fluir ou a sua intuição começa a falar com você e essas informações começam a chegar. Quando chega, o objetivo é que você olhe para essa questão e diga assim: olha, estou percebendo que eu não estou mais com vontade de sair assim com um grupo, com uma quantidade de pessoas muito grande. Ou que existe uma vontade de ficar um pouco mais quieta, um pouco mais quieto, né? Essas situações, elas vão pedindo uma interiorização. Ela pede essa interiorização justamente para que possa o emocional ele possa ter tempo suficiente de processamento dessas informações que estão chegando, né? Porque quando você começa a se abrir, se abrir para essas novas percepções, entenda que está chegando um fluxo muito significativo de informações, né? Então, diante a isso, muitas vezes as pessoas dizem assim: Léo, eu acho que eu estou envelhecendo, né? Porque as pessoas associam não ter mais a libido, ou seja, a disposição energética para, para, de repente, ficar em um lugar muito lotado, ou não ter muita disposição, querer ficar mais quietinho, né? Geralmente, a partir dos 35, 30 e poucos anos, 40 anos, as pessoas começam a sentir isso, porque é a vida, é a sua essência pedindo para que você vá adiante, né, na sua jornada evolutiva, né? Então, geralmente nós temos uma tendência a desacelerar um pouquinho essa euforia social para que você consiga entrar mais dentro de si, né? Então, quando essa jornada evolutiva você já consegue perceber, olha, eu sinto que eu estou na minha jornada evolutiva, que eu estou sim, Léo, mais para dentro, mais focada em mim, estou me desenvolvendo cada vez mais. Quando isso ocorre, naturalmente a pessoa ela sente vontade de ler ou estudar ou ver um vídeo, assistir uma palestra, fazer uma terapia. A pessoa ela quer entender, ela quer se espiritualizar, né? E diante a essa jornada, né, como as coisas não são necessariamente simples, né? Nessa jornada, veja só, existem forças, vamos chamar de forças involutivas, ok? Ou seja, que não estão comprometidas com o ciclo de desenvolvimento do divino, de Deus, ok?
Então, existem algumas forças involutivas que, diante a essa perspectiva, elas inevitavelmente vão sugerir ou estimular a manutenção dos comportamentos antigos que existem dentro de vocês, né? Olha que interessante. Então, aqui eu estou falando, veja, existe o comportamento humano, existem as questões emocionais em relação ao comportamento humano, que está por trás do comportamento, que é toda a perspectiva emocional, e existe as influências energéticas que influenciam o ser humano, ok? Veja só, o meu processo de desenvolvimento, e ainda me considero um aprendiz nessa jornada, começou a partir do momento que no consultório, nos meus atendimentos, alguns fenômenos aconteciam que não estavam descritas em nenhuma teoria. Então, alguns fenômenos começaram a acontecer e eu não sabia nem como sair daquilo, não sabia responder àquilo, né? E aí assim começa a minha jornada de busca por algumas respostas dentro de mim. Ou seja, o que é essa experiência do campo do sutil que começa a aparecer para mim e que eu seguramente não dou conta, porque eu não tenho experiência nenhuma. Minha sensibilidade era pequena em relação, minha sensibilidade, meu conhecimento em relação a isso era muito pequeno, né? Logo, quando isso começou a acontecer, se intensificou as sugestões para que comportamentos antigos se mantivessem. E é isso que geralmente acontece com as pessoas. Ou seja, se a questão, né, por exemplo, você tem uma dificuldade ali, você reclama demais. Vamos trazer esse aspecto. Você reclama demais. Então começa um ciclo evolutivo e diante a esse processo de evolução, você vai se espiritualizando, você vai aprendendo muito mais, você vai conduzindo esse processo, de repente se aprofunda em um nível de desenvolvimento com um determinado grupo, né? Ou um determinado grupo de conhecimento, um determinado grupo espiritual, e a coisa vai acontecendo. Só que aí, aquilo que precisa ser transformado dentro de ti, isso recebe vamos dizer assim, recebe um estímulo de forças involutivas, ok? Vocês sabem do que eu estou falando, para que a manutenção desse comportamento viabilize a não entrada de novas informações. Ou seja, o que eu estou dizendo objetivamente aqui, ok? Quando nós seguimos a nossa trajetória evolutiva, há uma tendência, né? Nós temos uma tendência de manter alguns comportamentos. E esses comportamentos eles precisam ser devidamente trabalhados. Quantas pessoas já atendi que se desenvolveram muito no campo da espiritualidade, né? Em várias denominações e religiões das mais diversas, só que onde a coisa pegava, onde a coisa estava ali, estava diretamente relacionado no campo do emocional. Ou seja, existiam questões emocionais que influenciavam na dificuldade da pessoa progredir no aspecto de desenvolvimento de alma, ou seja, no aspecto espiritual que iria desenvolver a própria alma. Então, diante a isso, o que é muito importante, né, que você saiba é que no momento que esses sintomas, vamos dizer assim, começarem a acontecer com você, né, de repente algumas pessoas sentem uma tontura e que facilmente, né, se você fosse numa consulta médica, o médico seguramente pediria alguns exames, né, para ver se está tudo bem, como é que está, se a saúde está bem, né? Seguramente um profissional do campo
né, psicólogo, psicanalista, iria querer interpretar esse assunto, né, iria ficar no campo ou do comportamento humano, ou no campo de uma tentativa de dar uma resposta a respeito daquela sensação, né? Se é uma determinada projeção, se é uma determinada situação diversa. E nem sempre a problemática ela está no campo da saúde física ou no campo do aspecto emocional. Muitas vezes a problemática está no campo da espiritualidade. E aí é uma dica que eu sempre dou para os profissionais da área da saúde, especificamente da área da saúde psi, né? Que também se desenvolvam, né? Entrem na sua jornada de desenvolvimento espiritual e na compreensão de que existe algo mais além dos comportamentos, além de uma questão emocional, além de uma perspectiva inconsciente, ok? Por qual motivo? Porque existem mais coisas a partir disso, ok? Então, para aquela pessoa que já começou a sentir alguns sintomas, né? Alguns sintomas que eu digo no sentido de querer ficar um pouquinho mais quieta, querendo ficar um pouquinho mais, assim, não ter tanta disposição, de achar que aquelas dinâmicas de ordem das coisas que você gostava, curtia, aquilo ali não faz mais sentido, né? Então, veja só, isso já é um chamado para um processo de desenvolvimento. Eu tinha um paciente que ele falou assim, olha, quando saio no final de semana, parece que a bebida não tem mais o mesmo gosto, né? Ou seja, eu não estou vendo mais graça de beber. Então, ele, diante aquela perspectiva, ele não via mais graça de continuar bebendo, ou seja, já era o emocional, a alma, dizendo assim, olha, você não precisa mais disso. Isso não precisa mais, né? E aí o objetivo é você sustentar esse processo, porque no processo de sustentação é que vai acontecendo toda uma construção muito satisfatória. Então, veja só, para aquela pessoa que já está nesse processo, já passou por algumas experiências, não está tentando se debater em relação a isso ou forçar qualquer tipo de coisa, aceitou essa jornada evolutiva, está nessa trajetória, já passou inclusive por situações onde parecia que a mente ficava sugerindo opções daquilo que já viveu anteriormente, né? E eu estou te explicando aqui que existe toda uma rede dos involutivos, ok? Que trazem essa tentativa de manutenção daquilo que você era, justamente para que você não evolua, até porque se você evoluir, seguramente você você olhará para toda essa questão e será um ponto de luz aqui na Terra. E esse ponto de luz, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a iluminar o caminho de outras pessoas. Ok? Então, o que as forças evolutivas não desejam? Que existam mais pessoas com essa característica, porque quanto mais pessoas começarem começar a despertar para a questão emocional, né? A questão emocional para a questão espiritual, para se desenvolver a consciência, veja só, mais pessoas vão ajudar outras pessoas. E aí, diante a isso, veja só, quanto mais força as pessoas têm, elas têm mais autoridade. E se elas têm mais autoridade, elas derrubam governos. Ok? Só para vocês terem ideia, existe uma prática meditativa na China chamado Falun Gong.
o Falun Dafa. O partido chinês proibiu a prática meditativa desse Falun Gong e Falun Dafa. Sabe por quê? Porque as pessoas se reuniam muitas vezes nas praças para fazer meditação e a dinâmica, né, dessa meditação específica fazia com que as pessoas se abrissem, né, abrissem a consciência. E se elas abrem a consciência, elas vão perceber o quanto que elas estão sendo controladas. E se elas estão sendo controladas, elas podem reivindicar isso, ok? Então, lá na China, qualquer pretensão de algum tipo de manifestação é coibida na hora, né? É coibida na hora. Então, a ordem lá é muito séria, tanto que os praticantes eles são presos, né? E no momento que são presos, daí para frente, imagine uma cadeia na China, né? Como deve ser. Então, diante a isso, o que eu quero que você observe bem, se você já iniciou sua trajetória evolutiva, mantenha. Se você já sentiu vontade de manter aquilo que você era anteriormente, preste atenção nisso. Se espiritualiza cada vez mais, né? Porque nessa jornada, nós só nos abrimos para desenvolver essa perspectiva para sermos um ponto de luz nessa caminhada, ok? Para que a sua luz possa iluminar o caminho de outras pessoas. É nesse momento que você se abre para um trabalho ainda assim mais evolutivo, que é onde você percebe que a sua jornada e o seu processo de desenvolvimento, ele começa a servir para a direção de outras pessoas. Então, para o plano evolutivo, o plano evolutivo só quer que você se desenvolva. Porque o plano evolutivo age principalmente nas pessoas que estão cada vez mais se abrindo, justamente para que elas possam compreender que existe um nível de controle que quer nos manter com uma energia muito baixa. Isso está na música, isso está na cultura, isso está na maneira como as pessoas interagem no dia a dia, ok? Na engenharia social que está por trás de propagandas, de questões diversas, justamente para manter a sua energia lá embaixo. O que fizeram, veja só, se você está me assistindo, você deve lembrar muito bem o que aconteceu no final de 2019 e mais especificamente aqui no Brasil, no início de 2020, logo após o Carnaval. Olha que interessante. O que aconteceu em 2020? Vocês vão lembrar, né? Uma doença coletiva que aconteceu aqui, que eu não vou citar o nome, né? Que o YouTube não gosta, né? Que a gente cite determinados nomes. Então, uma doença coletiva e os meios de comunicação gerando cada vez mais medo nas pessoas. Ok? Ok, nós tínhamos uma situação sanitária muito significativa. No entanto, o que aconteceu ali foi uma manifestação ali de um medo coletivo, né? Então, veja só, diante a todo esse processo, né, tudo que está ao nosso redor está justamente para manter a nossa energia lá embaixo, para que nós possamos ficar cada vez mais vulneráveis. E para as pessoas que estão despertando, e para você que entendeu essa mensagem e conseguiu compreender que nós precisamos seguir, precisamos desenvolver a nossa espiritualidade, na nossa essência, a nossa energia, então, veja só, mergulhe nesse caminho. Essa é a mensagem que eu tenho, tá bom? Então, olha, toda segunda-feira, programa Luz e Cura, aqui na Rádio Vibe Mundial. Um grande abraço a todos.